Muito boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lia, linda e bela, né, Ju? Antes de começar a falar sobre a minha criação, né, assim, está em andamento ainda, é um bebê, né, Raul? Eu quero falar que, assim, a minha volta eu devo à entrevista que a gente fez. A Lu fez comigo na terça-feira, né? Realmente eu fiquei, acho que uns 4 meses não totalmente afastada do grupo, que às vezes eu aparecia lá um pouquinho, mas assim, cuidando é, das minhas dores, das feridas que ainda existem dentro de mim. Eu vou falar um pouquinho da neurovibração, a ponte entre o sentir e o pensar. A neurovibração não nasceu apenas de estudos, ela nasceu da minha própria história, de momentos em que eu precisei olhar para mim, perceber emoções, padrões e coisas que eu não conseguia explicar. Foi nesse momento que eu compreendi, através da psicanálise, de muitas dessas questões vinham de experiência do passado. Então, o Raul já passou aí, né? O campo vibracional que somos. Em que frequência você está vivendo? Não somos apenas mente ou apenas emoção. Somos um campo vibracional em expressão, onde cada pensamento, emoção e sensação corporal emite uma frequência única. A neurovibração nasce da união de psicanálise, neurociência, epigenética e a ciência da frequência para criar uma ponte entre o sentir e o pensar. Você não vive a realidade que deseja, você vive a realidade que vibra. Espera só um pouquinho, Raul, só para me tentar explicar aqui uma questão para vocês. Durante toda a minha vida, vamos lá, né? Já que eu uni, acho que uns 4 estudos, que foi a epigenética, a psicanálise, a neurociência e as frequências vibracionais. O que eu entendi? Eu poderia pensar, né? O meu pensar e entre o meu pensar e o meu sentir existe uma ponte, que é o que eu chamo nesse método de vibração. As minhas emoções, pensamento e sentir, não. Ai, gente, como que eu vou conseguir explicar para vocês, Lu? Me ajuda aí, para me dar um branco. Tá vendo, Ju, como que é as coisas ao vivo? Não adiantava eu pensar. Respira, por Respira. favor. Respira calmamente e continua como você estivesse sozinha. Fique em paz. Muito obrigada. Eu compreendi que o meu pensamento e o meu sentimento, sem a vibração do meu corpo, sem o campo eletromagnético, né? Porque a nossa mente, ela emite, né? É o eletro. O meu coração, ele é magnético, que é o sentir. Só que o meu corpo precisava vibrar. Não ia adiantar eu pensar assim, eu sou um excelente terapeuta, eu sou uma excelente pessoa, eu sou um excelente estudante, eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente esposa, amiga e tudo, se eu não vibrasse, se eu não entrasse em coerência com aquilo que eu estava pensando e sentindo. Se não entrar em coerência, as coisas, no meu ponto de vista, tá aí na minha metodologia, não seguem. Pode passar, Raul, por favor. A frequência da criação. Pensamentos, que é o que eu estava tentando explicar para vocês, né? Acho que vai ser melhor eu passar vou passar os slides e eu explicar aqui direto, fica melhor, não vou me atrapalhar. Pensamentos são os impulsos elétricos que moldam nossa percepção. É o que eu estou pensando. Emoções, frequências que determinam o nosso campo energético. Corpo, receptor e emissor de toda a vibração. Ou seja, eu penso, a minha mente ela vai emitir. Imagina que o meu coração ele vai receber as emoções e o meu corpo vai ser o receptor. Então ele tem que entrar em coerência.
com o que eu penso e o que eu sinto. Se eu falar, a minha agenda está cheia, e eu não vibrar aquilo, eu não sentir verdadeiramente aquilo no meu corpo, eu não crio uma realidade. Quando há incoerência entre mente, emoção e corpo, surgem autossabotagem, bloqueios e repetição de padrões limitantes. O universo não responde ao que você quer, responde ao que você sustenta emocionalmente. Pode passar, Raul. O corpo guarda tudo. Primeiro, né? Memórias emocionais, experiências registradas em cada célula. Que aí é o estudo da epigenética, né? Que ela vai, é o ambiente em que eu convivo. Então, as minhas células, elas vão ter aquelas emoções, gente, vocês estão entendendo, né? Traumas, eventos não processados que ecoam no presente. Tudo aquilo que eu vivi na infância, que não me pertencia, que foram doado pelo meu ambiente, as pessoas, pai, mãe, tio, tia, professor, irmão, tudo. Eu tinha dentro de mim como verdade, mas não me pertencia, que são traumas, né? E crenças, programação inconsciente que guiam a nossa vida. O corpo não mente. Tensão no peito sinaliza rejeição. Garganta travada indica repressão. Postura fechada revela medo. Jesus, será ali. O sintoma não é o problema. É a mensagem. Pode passar, Raul, por favor. Eu acho melhor falar tudo, depois a gente conversa. O corpo como mapa vibracional. Cada estrutura emocional é também uma frequência vibracional. O corpo revela onde está o bloqueio, qual emoção está ativa e qual frequência está sendo sustentada. Aqui eu coloquei, né, o esquizoide, desconexão do sentir, o oral, carência emocional, masoquista, repressão de necessidade, o rígido, controle excessivo, psicopata, poder sobre o sentir. Eu só queria explicar para vocês, gente, quando eu coloco aí essa frequência vibracional, eu não sei se vocês já estudaram sobre aquela tabela que tem em qual frequência nós estamos vibrando. Eu não vou conseguir falar o nome do moço, mas eu falo assim, a tabela de Maslow, não sei se vocês já viram falar. Então, assim, ó, um exemplo, quando a gente vibra vergonha, eu estou em 20 Hz, culpa, 30 Hz e assim por diante. Quando a gente chega em 250, não, quando a gente chega, ó, até 150, eu ainda estou vibrando raiva. A partir de 250 Hz, eu estou na neutralidade. Eu só vou sair quando eu entro na aceitação, que é 350 Hz. É um estudo que foi feito, que ele é aplicado também nas pessoas, assim, nas vibrações dos traços de caráter, tá? Mas, assim, eu não vou me aprofundar sobre isso, é só para vocês compreender que existe uma frequência em qual o nosso corpo está vibrando. Eu estou vibrando na culpa, 20 Hz. Quando eu vibro na culpa, eu não posso criar. Eu estou vibrando no medo, pegar minha colinha, né? Estou vibrando no medo, 100 Hz. O medo não cria. Eu estou no desejo, 125 Hz. Ainda não cria. Na raiva, né? Da raiva vai para a coragem, neutralidade, disposição, aceitação, até chegar no 540 Hz, que é a frequência da alegria, e 600 Hz, que é a frequência da paz. Depois, se você tiver dúvida, a gente tira no final. Pode passar, Raul, por gentileza. A frequência do amor e da cura. O amor não é apenas uma emoção, é uma frequência organizadora que reorganiza o campo energético. O coração emite o campo maior que o cérebro, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o meu coração, que é o meu sentir, que vai fazer com que o meu pensamento entre em coerência com aquilo que eu estou vibrando. Quando eles estão em coerência, eu vibro, lembra? Então, eu vou sair da culpa, do medo, da escassez, de tudo.
639 Hz, frequência de conexão, 852 Hz, frequência de expansão. Eu só queria explicar aqui, gente, que esse Hertz que está aqui, eles são voltados para as músicas, tá? Não é esse daqui que eu falei para vocês, de culpa, essas coisas todas, é de meditação. Aí depois a gente conversa. A cura acontece quando o amor supera a memória da dor. A dor prende, o amor reorganiza. Pode passar, Raul. Expansão e manifestação. Pensar, clareza mental. Sentir, coerência emocional. A intenção, ela vai me dar um direcionamento. Criação, manifestação. Aqui, ó, quando eu penso, vamos supor que eu vou pensar em comprar um carro branco. Tá, eu pensei. Aí eu vou sentir que aquele carro branco vai entrar na minha garagem. Ok. Quando eu tenho a intenção, eu vou direcionar, né? Criação, que é o poder de manifestação. Eu sempre, gente, eu estou focando muito nisso para vocês entenderem, eu sei que vocês já estão compreendendo, que se não houver uma coerência com o que eu estou, com o que eu falo e o que eu sinto, eu não consigo manifestar os meus desejos, sabe? Eu não consigo realizar os meus sonhos, sair da minha dor. O bloqueio não é falta, é o inconsciente programado para não receber. Você não atrai o que quer, você permite o que acredita merecer. É engraçado quando eu falo assim, ó, você permite o que acredita merecer. Eu tenho, quer dizer, eu tive, não posso falar essa palavra, eu tenho. Essa questão do merecimento, né? Foi algo assim que eu tive que trabalhar e ainda trabalho muito, muito, muito na terapia, porque eu fui muito comparada na minha infância em relação aí das minhas primas, das minhas vizinhas, de tudo. Eu fui uma pessoa muito comparada. Então, eu nem me achava merecedora de estar aqui hoje com vocês. E, como eu disse no... Ai, Lu, como que é o nome que a gente fez? Na entrevista que a Lu fez comigo na terça-feira, eu fiquei, assim, admirada quando ela falou, Lia, você já fez 1.680 atendimento. E, assim, foi uma base que ela fez. Ela falou assim, vou pegar em relação a 6 meses, eu já atendo há 3 anos, mais ou menos, né? E eu falei assim, cara, eu não acredito. Eu fiquei assim, meu Deus, então assim, Lia, você pode, sabe? O medo vai existir dentro da gente, sempre, porque a gente é humano. Mas olha a capacidade que nós temos dentro de nós, né? Então, você permite o que acredita merecer. Pode passar, Raul. Alinhamento e criação da realidade. A coerência é a ponte. Quando mente, coração e corpo vibram na mesma frequência, a realidade se transforma. Mente pensa com clareza, coração sente com verdade, corpo vibra com coerência. Aqui embaixo tem, né, a frequência da abundância, que é 870 Hz, escassez, bloqueio vibracional, fluxo, merecimento e abertura. A abundância não se conquista, se ativa, que é o que a gente faz, que é o que eu estou me permitindo fazer. Desde o momento que eu decidi, eu vou curar os meus traumas, eu vou trabalhar os meus traumas, eu vou trabalhar o que eu vou trabalhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Entrar em coerência. Pode passar, amigo. Uma forma de voltar para si. A neurovibração não é apenas um método, é uma forma de voltar para si e reconhecer o campo vibracional que você é e escolhe. Ai, calma aí. Reconhecer o campo vibracional que você é e escolhe em que frequência viver. Quando a mente silencia, o corpo relaxa, o coração se abre
Você não muda a sua vida, você muda a frequência da sua existência. Próximo. Aqui tá, tá. Lia Mendes, criadora do método, uma ponte entre o sentir e o pensar, entre a ciência e a vibração, entre o corpo e a transformação. Quando a mente silencia, o corpo relaxa e o coração se abre. Você não muda a sua vida, você muda a frequência da sua existência. Olha que gata maravilhosa, Ju, e meninas e meninos. Agora, gente, pronto, acabou. Agora eu posso falar normal, né? Vocês podem também tirar algumas dúvidas. O Raul, pode tirar a tela? Que senão eu fico. Olha só, agora sim, eu vou falar aquilo que eu queria ter falado desde o início. Esse método que eu criei, eu acho que eu comecei desde a metade do ano passado, desde o mês de julho. E eu conversei com a Lu, né? E a gente se ficou empolgada, eu fiquei empolgada, e ela é isso mesmo, tem que fazer, e blá, 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 e eu lá nas alturas, e eu vibrava e tal. Só que aí, vamos lá. Vocês lembram que eu falei que ele foi criado a partir da psicanálise, né? Que é o trabalho aí das suas dores, seus traumas de infância, a epigenética, a neurociência e as frequências vibracionais. Depois que eu falei para a Lu, tudo, a gente ficou empolgada. Gente, eu fui atrás de essa marca neurovibração, eu fui atrás para, né, eu registrei a marca tudo bonitinho, foi empolgação total. Só que aí aconteceu um episódio na minha vida em que eu tive que enfrentar, né? Eu me afastei do grupo, mas eu sempre conversei com a Lu. E olha para vocês verem quantas dores que existia ainda dentro de mim e eu não tinha percepção. Sabe por quê? A comparação que as pessoas faziam comigo desde criança, aquela questão de eu querer ser vista, ainda existia dentro de mim. E um episódio fez com que aquilo fosse ativado. Aí foi onde eu tive que começar a trabalhar, né? Se estava tudo, será que estava tudo certo? Que eu estava pensando que eu queria viver? Será que a minha vida, o que eu estava vivendo, será que estava sendo, que eu estava sendo verdadeira comigo mesmo? Ou eu estava vivendo eu estava vivendo uma fantasia, um personagem daquilo que as pessoas me mostravam que eu me mostravam, né? Me fizeram acreditar que eu era desde criança. Na verdade, não era eu, entende? Nós somos moldados pelo nosso ambiente desde quando nós nascemos, entende? Então, eu nunca tinha voz, eu não podia ter as minhas opiniões próprias, era um boneco. Todas as vezes que eu falava assim, eu vou criar algo, Lia, mas isso daqui, a Lia murchava. Todas as vezes que eu era vista, meu Deus, eu estou sendo vista, que bom, isso é maravilhoso. E quando as pessoas não me olhavam, será que eu conseguia me enxergar sozinho? Sem ter que precisar da aprovação do outro? E é doloroso, né, quando a gente sai do nosso ego. Eu falo para as minhas clientes, os meus clientes, que é doloroso a gente sair do ego. Porque para mim descer do meu ego, eu não posso encontrar um culpado. Ah, mas eu vivi assim por causa da minha mãe. Ah, mas foi por conta disso e daquilo, sabe? Quem que estava se tratando era eu, não era minha mãe, né? Então, eu tive que trabalhar as minhas frequências. Será que eu estava vibrando? Será que eu estava vibrando aquilo que eu estava sentindo e pensando? Ou eu acordava e ficava, não, hoje eu vou fazer tudo certo, vai dar tudo certo e tal. Depois das horas do dia, qualquer coisinha que acontecesse, ixi, eu voltava lá para a frequência da indisposição, ou da culpa, frequência do medo, né? Eu sei, assim, gente, que... Bom, eu vou falar aqui, né? Não sei se as pessoas sabem, mas, assim, a Lu é minha terapeuta. E em 2021, eu ainda estava estudando psicanálise e a Lu tinha começado a fazer TRG, né, amiga? E ela me ligou assim, ó, nossa, ali, encontrei um terapia que não sei o que e tal, blá, blá, blá. Vou te atender. Eu, beleza. Primeiro atendimento, falou, olha, você vai ver que você vai sentir aquilo, e eu já comecei a ficar incomodada, porque o que ela falava
na verdade, a Lu tocou na minha dor. E eu falava assim, não quero mexer aquilo, isso aqui sou eu. Não quero, que você tá com ciúme de mim, entendeu? Porque eu queria ser vista. Olha que coisa. Acho que ela fez 2, 3 atendimentos comigo. A gente parou, a gente ficou, acho que, ó. A gente ficou o quê? Um ano sem se falar? Não, assim, não sem se falar, gente, sem ter tanta conexão. Imagina, Mais imagina. de um, né, Lu? Mais de um São ano. quase 3 anos, na verdade. Quase 3 Quando anos. aquele tempo, a Dani, Ó, a Dani tá aqui foi minha primeira cliente. E você era uma das 6 ou 7 clientes, foi lá no comecinho. E você voltou, acho que ano passado, não foi? Não, tem 2, deve fazer 3 anos. Foi 2 anos, passamos 2 anos, vai fazer 5 anos. 2 anos, eu não queria olhar para minha dor. Não, eu não queria de jeito nenhum. A Lulia vai mudar tal coisa em você, você vai se ver uma outra mulher e tal, mas eu não queria me ver uma outra mulher, gente. Eu queria me ver a menina que eu não vivi na minha infância, sabe? 2 anos depois, a gente começou aquela coisa, e ela, uai, que não sei o que, tá aqui, voltamos. E hoje, a Lu, eu faço atendimento, ela me atende, né, minha terapeuta, e eu vejo assim, eu falo assim, cara, como que as coisas né? A gente tem que estar, gente, a gente precisou estar na mesma frequência, entende? Vamos supor que lá atrás a Lu estava aqui em cima, eu estava aqui embaixo, ó. A Lu já tinha crescido, né, emocionalmente falando, e a Lia era criança, ferida, rejeitada pela mãe, abandonada pelas pessoas, madrinha, irmão, tudo. Era criança que precisava ser aplaudida. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, É interessante esse assunto, Lia. É interessante me acompanhar todo esse processo da Lia, como ela falou que já passa comigo, isso faz mais livre também de colocar todo esse processo de evolução. É bonito de ver o outro evoluindo, gente, é muito gostoso. Eu falo que o IES os resultados da terapia, não é quando a pessoa fala, nossa, foi ótimo, o atendimento que você fez ontem. É realmente quando a gente olha e vê que a pessoa saiu daquela sessão, vai ter um fruto, se ela reconhece ou não, ela vai colher esse fruto. Talvez ela nunca associe esse fruto a você, mas você sabe que você gerou transformação naquele coração, naquela vida. Isso é realmente está na integração. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já está lá na integração. Você sabe o resultado que você gerou. Né? E ali começou a entender isso, eu bonito de ver. Ali entrando nessa frequência, entrando. Todo esse método, gente, estava engavetado. Ali tem uma riqueza muito grande, só que ela não tinha permissão de ser grande. Olha que doido, né? E olha só, quando eu comecei a apontar ali algumas coisas, mostrar umas coisas que precisava mexer, ela associou isso, lembra que a gente aprende para associação e generalização? Associou isso às anteninhas aqui, pessoas assim, sem invejosas, que querendo cortar meu caminho. Pessoa psicanalista, quem é ela? Ela estava acostumada com um tipo de gente. Então eu entrei, fui associada àquele público, e ela afasta. Doeu, porque não é uma cliente, é uma amiga, é diferente. É diferente quando a gente tem apreço, mas a gente precisa esperar o tempo do outro. Aprendi com o mestre Jair, que roçar a barra é um estupro. Então, esperar o tempo do outro também é bonito, e é maturação para nós, né? A Lia foi fazer a TRG, ela fez, a gente começou a partilhar algumas coisas da TRG, começamos ali, e foi tão bonito. Olha, ela nunca se afastou de vez, porque ficou me mandando cliente, né? Me mandava um ô, cliente, Lu, amiga, rapidinho, o seu microfone está um pouco abafado. Vê se ele está conectado. mas que coisa. É, só se eu tirar, eu falo melhor. Ai, melhora, melhora sem ele. Melhora, né? Ah, então tá, vamos sem ele. Agora, eu não estou escutando, vocês estão me ouvindo, eu não estou escutando vocês, que coisa. Ah, acho que aqui eu tenho só um minutinho, só indiquei sem poder.
É. E agora que eu não escuto vocês? Não escuto nada. Vocês me Você não ouvem? está ouvindo a gente? Agora eu ouço. Tá Então, ouvindo, a gente está te ouvindo. é bonito ver a evolução, quanto a gente cresce. E é bonito ver também, lembra da última live, da última pastilha Roda de Conversa, que falava das 4 fases de evolução de um terapeuta? Qual era aquela primeira fase? Tinha tudo, mas tinha a negação. A negação. Quando você está na negação, você não evolui. Não evolui. Que negação é essa? Negação de que eu tenho dificuldades, que eu tenho coisas a serem trabalhadas, que nós estamos dentro de um processo de evolução constante, que ninguém é maior que ninguém, gente. Quando eu digo, eu me baixo, coitado dessa pessoa. Né? A Sueli está falando que travou. Travou para vocês? Não, não. Então, a negação é quando eu me nego, realmente, eu me nego. Eu nego que eu tenho necessidade de ajuda, mas eu também empaco ali, eu não consigo dar parte. É bonito de ver a Lia crescendo. A outra coisa que aconteceu com a Lia, que acontece com todo mundo que entra num processo de transformação. A gente vai perdendo amigos, né? Tem amigos que não cabem mais na nossa vida. E eu lembro que a Lia chegava e dizia, não lembrou mais. Nossa, eu tive bastante, nesse meu processo, assim, de evolução, teve muitas pessoas, assim, que saíram da minha frequência. Pessoas que, assim, ó, se a gente não... Ai, meu Deus, não é se analisar. Se a gente não se, como fala, se policiar, você vai atrás, porque você não quer perder, sabe? Mas a gente tem que entender que, assim, são ciclos, gente, a gente tem que encerrar. Acabou. E, olha, eram pessoas que, sabe, que eu falei assim, nossa, não é amiga, é fulano, ciclano. Não é, entende? Depois eu falei assim, meu Deus, não dá mais, realmente. Uma coisa, eu lembro, assim, que uma das coisas que me fez falar, não, eu não quero, não vou fazer, eu não vou, não quero evoluir, eu vivi assim muito na minha menininha mesmo, sabe? Na minha bem infantil mesmo. Então eu lembro que eu até mandei, ela falou algo dos traços, eu não entendia que eu estava começando, acho que eu não fazia o curso ainda, ela, né, ela me atendeu antes de eu fazer. E ela, aí eu mandei uma foto para ela. Você lembra de uma foto que eu te mandei do TikTok com a música? Ela falou assim: "Ah, isso mesmo, Lia, isso aqui faz sentido, então é por isso que você é assim". Só que assim, como assim? É por isso que eu sou assim? Eu não entendi os traços de caráter, né? E eu pensando, não, eu não quero. Mas por quê? É que hoje eu tirei do meu TikTok. Mas antes eu fazia dublagem. Você lembra, né, Lu? De música, tá, gente? Eu não tinha aparecido nada. Mas eu andava igual menina. As minhas roupas eram de criança, assim, sabe? Desse sapatinho, tudo. E eu falei assim, caramba, como que é, né? Porque hoje, gente, eu não me vejo nessa situação. E eu falo, Jesus amado, aquela não era eu. Era alguém que estava usando do meu corpo, usufruindo, com certeza, que não me pertence. Mas é legal ver assim, o nosso processo, a gente admitir que precisamos de cura, mesmo sendo terapeuta, né? Não é, eu não vou trabalhar isso porque tal. Não, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não evoluo, né? Eu não evoluo, porque, gente, nem eu sabia que eu já tinha atendido quase 2.000 pessoas, que eu acho que até passou, a gente fez uma média, né, amiga? E eu não acredito. O que eu buscava? Merecimento, preciso merecer. Eu tinha vergonha antes de falar. O que você é ali? Eu sou psicanalista, eu sou terapeuta. Tá. Eu não falava, entende? O engraçado, ó, quando o Raul entrou em contato comigo na quarta-feira, ele não sei o quê, a Lu, lembrando, a Lu fez a entrevista comigo na terça, o Raul na quarta-feira, que não sei o quê, amiga e tal, você faz a live? E eu, não, então eu faço e blá, blá, blá. Só que aí, o que eu falei pro Raul? Eu vou falar da minha experiência que teve com a Lu, tal, aquela questão toda, e ele, o seu método? Eu, não, que isso, não posso me aparecer, não quero. Quer dizer, eu já tinha criado e não queria mostrar. Ele, mas amiga, sua criação e tal, qual que é o seu medo? Vocês entendem? O medo que a gente tem de aparecer, já estando preparada, não 100%, gente, a gente nunca vai estar preparado 100%, tá? Eu digo assim, a gente tem que ir. E a Lu sempre fala isso para mim, né? Lia, você tem que ir, é só ir, é só fazer. Olha que coisa, eu comecei morrendo de vergonha. Eu não estou mais com vergonha, já estou me sentindo em casa, entende? E tem que se sentir, né? A gente é tudo, todos somos um. No estudo da física quântica, eu estudo muito sobre isso,
Todos nós estamos entrelaçados. Então, não existe a Lia sozinha. Todos nós somos um. Entende? O meu pensamento vai atingir a Olga, o Raul, a Ju, a Tânia, o Irineu, o Sueli, todos que estão aí na live. Entende? Isso é chamado de Ubuntu, né? Na cultura africana, eles têm um costume, né? Somos todos um. Eu já falei do Ubuntu. Somos todos um. Na sistema que a gente usa muito isso. Eles têm E a gente só cresce assim, né, Lu? Quando você compreende que todos somos um. Não, gente, isso assim é incrível. Ó, até a minha agenda, até os meus atendimentos, na verdade, tudo mudou, entende? Porque eu comecei a me sentir merecedora. Antes eu fazia esforço de, será que eu vou dar conta? Será que a pessoa vai vir atrás de mim? Hoje eu nem, de verdade, a pessoa entrou em contato, passa o valor, é esse e aquilo. Se a pessoa não fizer, para mim não vai fazer diferença. Entende? Eu digo assim, por conta do ciclo. É aquilo, a pessoa não está na minha frequência, já era a pessoa. E a minha agenda está. Foi para frente, né? A gente precisa. E olha só, gente, tem outro detalhe da Lia que é incongruente com a pessoa dela. Era, né? Bem incongruente. A Lia é uma baita empreendedora. Para quem não conhece a Lia, ela sempre, tudo que essa mulher põe a mão, o negócio floria. Eu conheci a Lia como empreendendo adesivos de unha. Até trabalhei uns dias lá, né? Foi péssimo. Fui fazer estágio lá com a Lia, foi péssimo mesmo. Negócio de pintar, negócio pequenininha. Ela arrasava naquilo. O Gui também, né, Lu? O marido também, a gente foi lá, a gente morava de frente, né? Quer dizer, ele morava de frente, eu ia lá visitar ele, e a gente ia lá brincar de trabalhar com a Lia. Mas a Lia é uma baita empreendedora. Tudo que ela põe a mão, só que ela não tinha permissão de crescer. Meu som continua baixo. Que tribulação. Será né? que não é o volume dela? Será que não é o seu volume, amiga? Deixa Aí a Olga quer falar, Lu. Deixa alguém falar. Boa noite, pessoal. Essa questão aí, que ela está falando sobre a frequência, né? Para a gente ser, para estar coerente com o que você está pensando, o que você está sentindo, isso é real, sabe? Às vezes a gente escuta, eu pelo menos sou assim, gente, como que eu vou fazer para colocar isso em prática, né? Como que eu vou fazer para colocar essas questões em prática? Eu creio que muita gente tem dúvida aqui sobre isso, mas eu creio que é a gente deixar as coisas acontecer, né, Lia? E assim, a gente mudar o que a gente está fazendo, se aquilo ali não está bom, se aquilo ali não está evoluindo, vamos mudar, igual, por exemplo, eu tinha na minha mente que eu tinha que atender as pessoas gratuitamente, que fosse tutelado, que fosse outros clientes, aquilo ali que tinha que ser assim. Aí quando eu mudei o meu jeito de pensar, não vou fazer isso mais, não. Não está mais no tempo de fazer isso. E as coisas foram virando, foram mudando, foram acontecendo. E assim, automaticamente, né? Quando você muda as questões que você faz, no correr da sua jornada, você vai amadurecendo, as coisas também vão mudando nessa frequência que ela está falando, nessa questão de sentir, tá, né? Eu senti que está diferente, aquela medicina germânica fala sobre isso, sobre o que vai para o nosso corpo. É tudo que a gente sente, realmente. Igual ele descobriu, né, lá que a doença que ele teve foi por causa de focou demais em algo, focou demais no sofrimento dele, igual perdeu o filho, é algo assim, muito traumático. Ele focou naquele trauma, porque ele focou no trauma foi para a mente, né, para a psique dele, da psique, que são os pensamentos, eu creio, né, que são os pensamentos, e daí foi para o cérebro. Aí o cérebro vai e joga para o seu corpo, ele tem que avisar o seu corpo que aquilo ali está acontecendo. E como que isso acontece? Vem a doença. A doença é o quê? É o sinal de que você precisa resolver algo internamente, não a doença em si, no seu físico. Ele resolveu aquele algo interno, que foi a dor de perder o filho, e automaticamente o corpo também sarou, entendeu? E assim, eu
creio que essa frustração, essa questão aí, é algo assim que a gente precisa entender todos os dias para a gente estar, talvez, crescendo nisso aí, né? Eu mesmo falo, meu Deus, como faz isso? Só que, assim, é a gente estudar, né? Ter o conhecimento, que eu conheço, né? E deixando as coisas acontecer sem muita ânsia, porque às vezes a gente tem aquela ânsia de querer as coisas, aquela ânsia das coisas acontecer, e acaba a gente não conseguindo fazer o que tem que ser feito, entendeu? Tá nessa vibração. Creio que espero ter ajudado, conseguido e entendido o que eu quis dizer. Olga, eu entendi que você falou na coerência que a gente tem naquilo que a gente pensa, né? Olha que engraçado. Quando eu tinha 19 anos, né? A misericórdia era uma neném. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci o meu marido. E realmente eu era uma criança, meu Deus. Mas olha só, os meus pensamentos, naquela época, eu pensava exatamente como eu estou pensando hoje. Eu falei assim para ele, eu vou comprar um terreno. E ele falou assim para mim, você não tem dinheiro. E eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu disse, mas eu posso trabalhar e tal. Enfim, na época eu acho que eu fazia faculdade de administração, gente. Eu com 19 anos, saí do trabalho, enfim. Vocês acreditam que 7 meses depois, olha só, eu sofri um acidente, entrei na empresa, sofri um acidente. Desse acidente, eu recebi um valor que não era nem muito, mas uma indenização. Fui atropelada, Jesus. E eu comprei um terreno. Eu não sei nem como, assim, eu sei, né? Porque eu pensei e senti. Eu tinha certeza que eu ia comprar. E lá atrás eu era assim, eu pensava, as pessoas falavam, eu não absorvia, eu seguia. Talvez não. Se a gente for pensar nos nossos traumas naquela época, né, eu não estava totalmente somatizado no meu corpo. Lembra que é o meu sentir que cria? Quando eu falava, vou comprar um terreno, a pessoa, você não tem dinheiro. Tá vendo? Eu não sentia. Meu sentimento era, eu vou conseguir. Entrou em coerência. E eu comprei. Só que aí, olha que interessante. Lembra do estudo da epigenética, que é o ambiente em que a gente vive, né? Eu comecei a conviver bastante com meu marido. O meu marido é totalmente o contrário de mim. Tudo dele é assim, ó. Ai, não vai dar certo. Ai, mas a gente não tem dinheiro. Ai, mas não sei o quê. Aí o que acontece? Vamos focar na frequência. Vamos supor que eu estava aqui em cima, eu comecei a descer, olha só, ao nível dele. O que as minhas células absorveram? Realmente, você não vai conseguir. Mesmo assim, que foi aonde eu tive que trabalhar essa questão da coerência, né? Quando eu já vi a história desse cara aí, desse que você falou. O que acontece? Quando ele pensa, se eu foco em uma coisa, imagina que eu foco que eu tô com, sei lá, nossa, tô com um problema na minha cabeça, tô focando. Se o meu coração sentir que aquele medo que dá, não dá, tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? A gente sente aquele gelo. Isso vai fazer eu criar aquilo de negativo que eu tô sentindo. Uma frase que eu gosto de repetir todos os dias em frente ao espelho. É uma frase de algum psicólogo, tá? Famoso por aí, que eu não sei quem que é. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Essa frase, ela é muito forte. Ele fala, ó, fala 20 vezes em frente ao espelho. Em todas as situações da minha vida, eu vou cada vez melhor. Entende? Por isso que quando a gente. Se eu ficar olhando para vocês, eu perco o foco. Por isso que quando a gente pensa em algum exemplo, a Olga, né? Ali eu sempre atendia pessoas gratuito. Por que eu atendia? Era o que eu achava que eu estava merecendo. Entende? Se eu mudar, entrar em coerência e falar, não, eu vou começar a cobrar. Independente de quem queira, eu tenho que cobrar. Você entende? É o seu trabalho, você investiu para isso. Eu investi, a gente investe nosso tempo, o nosso dinheiro, porque os cursos não são gratuitos. Continuamos estudando sempre. Entende? Então é a mudança. Quando eu mudo, as coisas acontecem. Gente, e assim, ó, é em tudo. É óbvio que no final, ó, para quem não sabe, eu já tive uma crise muito forte de ansiedade. Muito forte. A ponto de não conseguir andar na rua sozinha. Olha que coisa. Entendeu?
A ponto de. Eu fiz um monte de exame, porque eu falei pro doutor: ai, doutor, acho que eu tô com problema na cabeça, não tem nada. E o meu coração, acho que ele tá acelerando, não tem nada. Ai, quero fazer isso. Cara, você tá procurando doença? Não, não tô, mas eu tô sentindo que eu tô. Você entende? Imagina se eu continuasse com isso. O que é que eu ia criar? Ó? Doença. É tanto que eu acho que eu já falei isso aqui, ó. Existe um estudo que diz. Se um adulto, uma pessoa descobre que está com câncer e um cachorrinho também descobre, o cachorro tem mais chance de sobreviver, porque o cachorro não pensa. A gente não. Se eu descobrir, estou com isso, meu Deus, pronto, caí e vou morrer. Por que que Entendeu? acha que as crianças têm É mais chance de superar do que adultos? Sim. Porque elas não importam com Ó, aquilo. gente, não é que é difícil, é que a gente já foi programado desde o nosso nascimento, né? A gente já viveu num ambiente. O que eu peguei, o que eu adquiri dentro de mim, tanto trauma, crença, tudo, pertencia aos meus pais, aos meus parentes antepassados, pessoas que conviveram comigo. Exatamente. Entendeu? Pode falar, gente. Aí eu Olha, falo mais. estão me ouvindo? Agora, vocês me escutam agora? Mudei, botei todos os fones que tinha aqui em casa, achei esse aqui. Agora Voltei para o ficou antigo. ótimo. Era o Foi? microfone mesmo, Lu. Era, Agora voltei tá para o antigo. som claro. Esse aqui, ó, daqueles de antigo deu certo. Tá Uma ótimo. uma coisa muito interessante também, gente, aproveitando aqui, fazendo o estudo da história da Lia, essa explanação gostosa e rica, né? Quando a gente coloca a vida também ali. Essa energia boa, o quanto a Lia se permitiu ser freada no sucesso. É uma pessoa que nasceu para o sucesso, não tem como, não. Vocês não têm noção das oportunidades que essa mulher já teve de estar lá no topo do mundo. E ela não aceitou, não podia, não tinha permissão de estar, porque quem estava com ela não era de lá, e ela, ao invés dela levar a pessoa que estava com ela descia para estar no ambiente das pessoas. Então, assim, por quê? Faltava. E aí não tem coerência. Mas sabe uma coisa que ajuda muito? Por que que a Lia tem tantas oportunidades de crescimento, gente? O que que a Lia tem que eu não tenho? Ela tem várias coisas que são pontos de vibração positiva. Uma pessoa coerente, uma pessoa justa, honesta, né? São pontos que contribuem muito. Uma pessoa gananciosa, que passa por cima dos outros, ou que puxa o tapete do outro, ele puxa também o próprio tapete. Quando eu estou puxando o tapete de alguém, olho tanto de coisa ruim. O que a Lia falou? Quando que a gente gera uma energia? Quando a gente sente aquele frio na barriga. Quando eu estou puxando o tapete de alguém, gente, o negócio está fervendo aqui dentro, né? Você sente no peito você está gerando toxina para te comer. Tu vai para frente, tu pode até ir, mas chega uma hora que a própria vida te dá uma rasteira, né? É interessante que tem pessoas que voam e tem outras que sofrem, e não sai do canto. O que tem de diferente? A forma de ver a vida e a forma de viver. O que falta para a Lia? Rasgar a gaiola e dizer, eu sou um pássaro livre. O que falta para mim? O que falta para vocês, né? Talvez me conectar com isso. E é interessante também, quando a gente olha nessas pedrinhas que vai empacando, às vezes, é tão difícil a gente dizer que tem inveja, gente. Vocês já observaram o quanto é difícil a gente tiver um sentimento que é difícil da gente admitir, é que tem inveja, parece que é feio ter inveja, né? É o sentimento mais feio, mais difícil a gente diz, não, eu não tenho inveja, eu só estou inconformada com a atitude dessa pessoa. Você está com vontade de ver a pessoa se ferrando, e você faz de tudo para aquela coisa acontecer, mas você não está com inveja, você só não concorda, você quer arrancar os cabelos, né? Porque você não concorda, aquilo é injusto, você arruma vários argumentos para negar o que você está sentindo. Você está onde? Na negação. Vai crescer? Nunca. Nunca. E a coerência? E a verdade? O comportamento de Lia, lá de criança, é bem interessante. Conduzir a Lia numa terapia maravilhoso, porque a criança ela é dócil. Era uma criança birrenta, teve uma hora que foi, quando eu mostrei lá um negócio que foi difícil de ver, ela correu, mas criança também corre, né? Mas ela teve a docilidade, tem, e é difícil às vezes você dizer para o outro, olha,
esse ponto aqui, e eu não sou uma pessoa, eu não gosto, gente, não é meu. Fica, gente que faz assim, vocês não vão ver a Lu botando o dedo na cara de vocês, assim, só se eu tiver numa TPM bem braba, bem desconectada de mim, porque não é meu. Eu acho feio, não acho que evolui, né? E é a docilidade. Então, você encontra um perfil de pessoas de sucesso, coerência, verdade, vontade de crescer. O que atrapalha a Lia, gente? A Lia estuda. O rígido, que ela não entendia lá atrás, ainda atrapalha. Por quê? Se não é para fazer perfeito, nem começo. Eu vou passar vergonha se for, não, quantas vezes, Lu, tu passa para mim, tu aceita para mim a insegurança. Se é para fazer feio, eu nem vou. Eu vou passar vergonha? Quem é que diz isso? O rígido. O que a gente precisa dizer para ele? Mesmo errando, eu começo. Tem uma coisa que eu falei para a Lia ontem, que é bem interessante. Eu nem tinha me dado conta disso. Ela dizia, ai, amiga, mas tem umas coisas na minha vida que estão incoerentes com o que eu vou falar. Eu disse, tu acha que eu sou coerente com todas as aulas que eu dou? Imagina, Sueli, você foi escolhida para falar de um tema tal. Tu tá alinhada com aquele tema? Tu vai estudar o tema, não é verdade? Não precisa eu já estar pronta. Eu vou me aprontando no caminho, gente. O que eu estou falando para vocês, eu estou vendo que respinga em mim. E assim a gente vai. É bonito um negócio desse, né? Crescer e ver. E o que cega a gente? O que foi bonito quando a gente fez? Não sei, foi ontem, né? Acho que na terça-feira. A gente fez a avaliação da Lia, foi tão gostoso, parecia uma criança. Ah, eu tenho tudo isso? Nossa, isso é bom? Não, você fica cego e não consegue perceber a si mesmo. Por quê? O olhar da Lia para onde era? Para fora. Para fora. O que a Sueli está pensando? O que a Juliana está achando? Buscando aprovação, gente. Né? É para dentro. É para dentro. Então, estou expondo aqui, né, amiga, já. Mas Não, pode falar. Pode continuar. É engraçado quando a Lu falou da inveja, do rito, né? O traço abençoado. Isso foi algo que eu tive que trabalhar muito dentro de mim, gente, porque assim, ó, quem falar, levantar e falar assim, não tem inveja, não sabe nem o que está falando. Porque a inveja, ela vai vibrar na frequência da raiva. Por que eu falei para a Lu assim, quando ela me atendeu a primeira vez? Ai, não quero, você está com inveja de mim. Só que nós estamos conectados. Aquilo que eu estou vendo nela, onde precisa ser trabalhado? Dentro de mim. Quem estava com inveja de quem? Entendeu? Eu estou falando isso, não para vocês entenderem que a inveja, ela vibra na frequência da raiva, tá? Eu estava vivendo a minha criança, a minha inconsciente. Eu não queria nem saber, ai, Olga, você está com inveja de mim. Peraí, Lia, mas a gente não é um só? Não é o mesmo campo? Todos não somos um? E Jung não fala que, né, aquilo eu me espelho no outro? Ai, a Olga é metida. Quem que é metida ali? Por que você está ressonando, que fala, né, com a Olga? Por que vocês estão na mesma frequência? Entende? Eu comecei a me policiar. Isso é o que eu faço direto. Quando eu penso em julgar o outro, opa, peraí, Lia. Ai, meu irmão é esse aqui, tá? Como? Por que você está refletindo isso nele? O que precisa ser enxergado, visto dentro de você? Eu fiz muito isso. Então, a gente tem que vibrar na frequência da gratidão, tá? Mas, ó, gente, a inveja é diferente de eu olhar Vamos supor que eu olho para o cabelo da Ju e falo, meu Deus, eu quero ter um cabelo assim, igual o da Ju. Eu estou admirando. Ah, eu quero ter um relógio igual o da Luciana. Eu estou admirando. É diferente, tá? Eu estou falando de inveja, aquela questão de ficar com raiva. Ai, quem que ela pensa que é para falar comigo desse jeito? É esse tipo de... Então, é bem legal. A frequência vibracional enxerga isso, né? Porque é onde eu estou vibrando, entende? E tem uma tabelinha, depois se vocês quiserem eu envio para vocês, quem quiser me pede no PV, eu envio a tabela das frequências vibracionais, que aí vocês conseguem se analisar, sabe? Você começa a perceber, poxa, isso aqui não é bom, é onde eu mudo. Lembra? A neurociência que ela explica, o hábito, né? Aquilo que eu vou fazendo, pensando todos os dias e sentindo, eu vou mudando. Aí eu consigo me transformar.
hoje, assim, eu sempre falo isso para a Lu, não vou falar aqui em público para engrandecer ela, que ela não precisa disso, mas eu sou muito grata por ela, porque faz muitos anos que nós nos conhecemos, eu fui madrinha do casamento dela, faz muito tempo mesmo, eu conheço a Lu desde quando ela era freira, o Gui, quando ele saiu, né, Lu, da Toca, ele veio morar aqui, na minha casa praticamente, na minha e de outra amiga nossa em comum, que hoje é freira. Então, assim, faz muito tempo. Eu não preciso falar para ela, ai, amigo, você é maravilhosa, isso e aquilo, porque ela sabe que ela é. Eu só quero falar, assim, realmente da gratidão que eu tenho, entende? Pela pessoa dela. Entende? Bom, é isso, gente. Agora, quem quiser falar alguma coisa. Ai, meu Deus. E agradecer o Raul, né, amigo? Tanto que você me incentivou, Vamos a meu Deus. terminar todo, vamos todo terminar engrudado aqui, se continua. Gente, o Raul, assim, ó, o Raul, ele, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, o Raul, ele fez um site para mim, não é qualquer site, é o site. Esse ser iluminado tem uma inteligência, assim, uma capacidade fora do normal. Não é, gente, Raul, eu não estou te elevando também, tá, amigo? Eu estou sendo grata por tudo, assim, mas a capacidade que ele tem. Você fala, ai, amigo, a minha ideia é essa e aquilo. O cara coloca. Eu falo, caramba, como você consegue fazer isso? Entende? É um dom. Realmente, Raul, a gente tem que dar. Gente, é Eu tão estou bonito. esperando o meu site, hein? Olha aí, pois então. Procura Raul, gente. E outra coisa, às vezes a Pode gente. procurar, Olga, Olha, sem medo. oi, Fátima, você tá linda, viu? Como sempre. Né? Olha só, gente, às vezes a gente tem dificuldade quer fazer uma live, tem dificuldade de mostrar a cara, tem dificuldade de criar o material. O Raul, gente, ele realmente é um chat GPT vivo, sabe? Ele é uma inteligência artificial humana. Ele consegue elaborar umas coisas, se a gente tem uma ideia, eu coloco lá umas ideias sem pé, sem cabeça, solta, daqui a pouco o cara me dá um negócio arrumadinho. E ele entrega rápido, né, amiga? E os valores dele são bem acessíveis, bem acessíveis. Sim. E assim, é justo que a gente pague por isso, porque você também não é uma coisa que não tem valor. Né? Imagina se eu dissesse para vocês que vou fazer 5 anos de terapeuta e eu atendo de graça. Qual o valor que vocês me dariam? Né? Não tem valor, e nem eu me daria. Então, é também uma forma, a melhor forma de dizer eu reconheço o seu trabalho é quando a gente contribui com aquilo. E o Raul não é só criar, ele cria, ele saia com você, ele te mostra como faz, né? A gente foi percebendo que tinha essa habilidade, por que não abrir espaço? E vocês, qual o dom que vocês têm, que vocês também podem compartilhar aqui, quer enriquecer o grupo com isso? Sejam bem-vindos, venham, né? Alinha com esse método, acrescenta, quanto que acrescenta, né? O que é vibração? Hoje eu vi vibração de uma forma diferente, eu só entendia lá da energia quântica e tudo mais. Essa clareza de sentimento, olha aí, é uma riqueza, né? Como que é para chegar mais perto? Como que é para conhecer o seu material, Lia? Oi. Eu vou mandar o link depois, quem quiser. Acho que eu vou colocar o link do meu site lá no grupo. É bom que vocês já entram também em contato com o Raul. Assim, gente, ó, a minha metodologia, eu faço, um exemplo, 21 dias para a gente trabalhar a escassez, 21 dias para trabalhar o não merecimento, o percenteiro. Ai, Lu, fugiu aqui da minha memória. Permissão, né? Então, vai ter tudo no site. Eu só queria frisar algo que a Lu falou aí em relação a valores, né? Aquela questão de cobrar. Quando a gente vai voltando aí para o neurovibração, se eu vibro em querer tudo gratuito, o que eu vou estar emitindo de volta para mim? Eu não tenho valor. É uma maneira de pensar. Que valor que eu estou dando? Se eu falar assim para o Raul, não, amiga, a gente é amigo, ó, faz o site de graça para mim. O que eu vou estar atraindo para minha vida? Vibrando. O que eu vou trazer para mim? Entendeu? Gente, ó, de verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tenha medo de cobrar pelo trabalho de vocês. É dom e cada um tem o seu. Cada um tem uma maneira de atender. Entende?
Quer falar, Fátima? Eu queria falar uma palavrinha com vocês, aproveitar que tem um monte de terapeuta aí que pode estar me ajudando nessa questão, né? Eu percebi que ao longo da minha vida, quem vem na minha casa, acho que está entrando numa casa de bonecas. E eu trago isso da infância. Hoje eu percebi que eu trago isso da infância, porque meu sonho, quando eu era criança, era ter bonecas e meu pai não podia dar. Às vezes eu tinha que esperar o ano inteiro para ganhar uma boneca no Natal. E aí eu percebi que, ao longo do tempo, eu comecei a colecionar bonecas, gente. Eu olho para tudo quanto é lado, tem boneca na minha casa. E, tipo assim, eu ainda assim, eu me associei com a fala dela, né? Tipo assim, ainda me sinto uma criança. Sim. Ainda está tentando compensar a falta o não engolir aquele ter que esperar que o pai te deixou lá. É preciso ir lá encontrar aquela menininha. Você precisa Não, mas voltar. eu já me dou todas as bonecas que eu gosto. Não, você não precisa de boneca. Você precisa do olhar do pai. Você precisa do reconhecimento do pai. Você precisa que o pai te veja. Você não precisa de coisas. Isso aí é supérfluo. Sim. Isso aí é comportamento, olha só. Sempre, às vezes, eu sempre falo da pontinha do iceberg, a gente só vê o comportamento, que é o que aparece. É igual tirar vasinhos, que já teve varizes, né? Que a gente vai tirar vasinho, suja aquele tanto de vasinho, a gente vai lá secar vasinho, gasta um dinheiro medonho, daqui a pouco volta tudo de novo, porque a veia que está irrigando aquilo continua lá dentro. Então, o que que faz, o que que está gerando esse comportamento de acumular bonecas em você? Entende? Não é que você precise de mais boneca, você precisa identificar, olha só, deve ter um vazio dentro de você, Fátima, deve ter um abandono, uma solidão, um não merecimento, um desalento profundo aí dentro. Essa Ô, Lu, boneca mas deve ser no útero materno. pode ser no Começou lá. não tira essa hipótese, mas pode ser aqui também. Pode ser lá nas atitudes do pai. Podem começar trabalhando por aí, pela atitude do pai, de não dar. Aquela criança pode começar olhando aquela criança, o quanto aquela criança esperava. E é como se você. Hoje eu entendo que ele não podia dar, né? Eu entendo tudo isso, só que é tipo assim, parece que aquela mais criança fácil. está chorando dentro de mim. Eu entro assim em lojas de brinquedos, gente, eu fico. Talvez não seja nem só um episódio, né, tá, Fátima? Quando você entra nessa lacuna, você vai ver que tem muito mais coisa ali, tá? Vai ter muito mais coisa, né, nessa ausência. Com certeza, o pano de fundo vai ser abandono, não ser percebida, solidão, não ser valida na sua real necessidade, não se sentir amparada, deve ter um vazio aí dentro muito profundo, que você talvez evita, talvez a negação. O que eu chamo de negação? Quando a gente foge de identificar a real dor, né? Às vezes a gente fica dando desculpa, que seria a boneca, por exemplo, se a gente vai trabalhar a boneca, para mim estamos enxugando gelo. A boneca é o comportamento externo, é como eu expresso o que eu estou sentindo, mas o que eu estou sentindo de verdade? Né? Quando você compra a boneca, o que você sente ali? Uma satisfação, uma alegria, nossa, que bonitinho, que sensação é essa? É com a boneca. É com a boneca, né? Aquela alegria. O que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo o vazio, percebe? Preenchendo. Acho que às vezes eu fico preenchendo aquele tempo todo que eu tinha que esperar um ano para ganhar uma boneca, e quando ganhava a boneca era sem cabelo. Então, aí talvez, mas lá no fundo vai ter uma solidão, um vazio maior do que você imagina. Às vezes, olha só, às vezes a gente vai até na barriga da mãe. Na barriga da mãe, o que eu percebo, né? A Jo é mais especialista nisso. Mas na barriga da mãe, o que eu mais percebo é a rejeição, realmente. É quando você tem que ficar ali quietinho. É quando você não quer ser percebido. Geralmente, as dores do esquizoide é tudo lá, é lá.
Na escola, Essa é a sua, já percebo que tem um rígido misturado com oral, tá? Pode ter mais episódios que eu não estou enxergando seu rosto direito. precisa sentar na última carteira para não ser vista pelo professor. Então tem coisa mesmo, tem mais coisas ali, mas o fato, esse trato da boneca deve estar aí, se você for muito sincera consigo e entrar de verdade, elaborando o que você está sentindo, tu vai encontrar um buraco de vazio terrível, terrível. Quantas vezes na vida tu já se sentiu sozinha? Então, aí eu percebo também que quando eu passo pelos meus problemas, assim, que dói na alma, eu durmo chorando igual uma criança. Porém, também acordo igual uma criança que parece que aquilo passou. Então, talvez você precise da Juliana, tá? Troca uma ideia com aquela Maria Aparecida ali, que ela é especialista no útero materno, tá? Ela faz Ela pode ter ficado 30 dias vivendo no útero materno sem a mãe ter descoberto que estava grávida. Entende? Isso faz toda a diferença. Tem umas paradinhas aí que a Ju sabe conduzir, que essa especialização eu não tenho, tá? Eu sou daqui de fora, a Ju é lá de dentro. Às vezes, eu passei esses dias todos. Ontem mesmo, uma mulher trabalhou bastante o útero. Esses dias todos, eu tô mexendo com isso, está aparecendo, né? Ontem um rapaz também, mas era a dor do abandono, mas o dor maior era quando a mãe descobriu que estava grávida, o pai largou a mãe. Quando o pai larga a mãe, ele não quer mais se mexer, porque a mãe também o abandonou. Quando a mãe descobriu que estava grávida, ou quando o pai vai embora, para a mãe não fazia mais sentido ela estar grávida, aquele bebê se sentiu abandonado pelos dois. Olha que coisa, lá na barriga, com 4 meses, o rapaz via até quantos meses ele tinha. Então, acontece, mas quem é especialista é Juliana Carraro, tá, Fátima? Troca uma ideia com a Ju acolhe, né, Ju? Troca lá uma ideia com a Ju, você já conseguiu alguém aqui para te dar um apoio, né? Tá muito bom, gente, identificar. E sozinha, faz isso que eu estou te dizendo, vai identificando, faz essa elaboração dos seus sentimentos. Quem é muito sincero no autoconhecimento, ele chega para o terapeuta com coisas exatas para ser trabalhado, não perde muito tempo. Agiliza o seu processo, todos nós precisamos. Gente, eu faço terapia toda sexta, 9 horas da manhã sou eu. Eu também faço, toda terça. Nós precisamos de terapia, nós precisamos. Quantos gatilhos meus clientes me despertam? Um monte. A gente precisa de revisão. Quem vem me dizer que é o bambambam, eu desacredito. Né? Essa coisa de bambambam, somos seres em construção, né? Então é isso aí. Muito obrigada, Lia, pela sua história, por trazer para a gente esse presente que é o seu método. É uma riqueza, assuma isso com coragem, coloque isso não só para nós, mas coloque nas suas redes sociais, aprenda a falar dos seus dons, né? Eu te conheço, eu sei que você é uma mulher que nasceu para o alto, né? Você nasceu no topo. Ela nem faz esforço para ser vista pela chiqueza, para ser reconhecida, né? Às vezes a gente luta, tanto faz isso e aquilo, e não chega aos pés, né? E a pessoa nem faz muito movimento, né? Eu lembro que um tempo a Lia trabalhou de Mary Kay, daqui a pouco a Lia estava sendo escolhida para sair do país, gente. Olha que coisa. E eu não fui, gente, porque eu não me senti merecedora, olha que coisa, eu não tinha permissão para ir. É verdade. Esse cabelo bonito de Lia aí. Fala aí, deixa Lia, eu falar para vocês, eu ia ser embaixadora da Salonline, né, amiga? Eu falei para a Lulu, eu ia fazer, as lojas, né, vinha atrás de mim, tudo, por causa dos cachos. Eu fui. Não fui. Olha A minha amiga que foi, o que ela fez? Virou embaixadora. E a Lia virou o quê? Nada. Lia não se permitia. olha. Ô, Lu, rapidinho da Fátima, a Ju pode te ajudar, com certeza. Mas assim, ó, o seu ser também é de uma boneca. Você também vive igual uma boneca, né? Quando você falou assim, ó, não é sério, quando você falou assim, não, mas eu já sei por que eu tenho isso, a gente não sabe. Porque se fosse assim, eu também falei isso no primeiro atendimento que a Lu fez comigo, sabia? Entende? E é a nossa criança, com certeza no ventre lá, né, Ju? A Ju que tem esses dons aí de trabalhar no ventre eu da vou mãe. contar algo que aconteceu essa semana.
eu atendo uma garotinha de 11 anos. E para essa garotinha fazer xixi, ela precisa ligar a torneira. O que aconteceu com ela no útero materno? Quem adivinha? Pois é. A mãe dela já tinha 2 adolescentes. Aí se viu grávida, começou a chorar. Onde eu vou arrumar dinheiro para comprar fralda? Foi o suficiente para minha paciente entender que ela não podia fazer xixi. Então, desde pequenininha, ela tem esse problema. Agora que estou descobrindo que tem um caninho, entendeu? Que ele não abre o suficiente. Por quê? Porque a bebê, a mocinha, não pode fazer xixi até hoje. Tá prejudicando o rim, porque ela não pode fazer xixi. Aí, então, quando eu atendo a criança, eu consulto a gravidez, como foi. Aí a mãe relatou. Aí, esse dia, eu chamei a mãe para conversa e falei, lembra o que você me disse sobre a sua filha? O que você disse? Ela falou, eu disse tanta coisa. Eu falei, então, você disse assim, olha, eu chorei muito porque eu não ia ter dinheiro para comprar fralda. O que a bebê entendeu? Não posso fazer xixi. Tanto é que com 8 meses sobrou um monte de fralda de quando era neném, porque nem quando era neném ela fazia xixi, gente. E aí o médico disse que ela vai ter que tomar um remedinho, que eu não concordo, para o resto da vida. Eu não concordo. Então vamos trabalhar isso daí para destravar, né? Eu estou com umas técnicas aqui pedindo para Deus já, viu, gente? Porque é um caso meio complicadinho. Mas o quê? O que aconteceu? A mãe chorou, falou assim, eu falei, você não é culpada, por favor. Você só chorou pela sua situação na época. Não foi porque você não queria beber, você não sabia como ia comprar fralda. Só que a bebê, ela fez a releitura dela. Então, tem muito disso, né, no útero materno. Verdade, ela fez a leitura dela. Você vai encontrar várias coisinhas, né? E a Ju não é também só do útero, ela também é terapeuta TRG, então vai saber aplicar todo o protocolo ali, tudo que for preciso, né? Ô, Lia, rapidinho, Lu, desculpa aí. Eu vou fazer 2 perguntinhas para Lia, mas eu vou fazer no privado, tá? Porque você não é obrigada a responder no meio de todo mundo, entendeu? É melhor. Pode fazer, Ju. Pois bem, gente. Fala, Lia, pode ir. Não, gente, eu só quero agradecer a cada uma de vocês pela recepção. Quando estiver tudo certo, a gente conversa sobre o motivo que eu fiquei aí uns 5 meses, mais ou menos, né, Lu, sem aparecer, porque eu sempre gravava vídeo, lembra, amiga? Gente, bom dia, não sei o quê, estou aqui linda e bela com a minha beleza e blá, blá, blá. Isso é legal, e eu parei de fazer. Então, assim, quando eu estiver lá na frente, a gente conversa a respeito sobre isso, mas obrigada pela recepção de cada uma de vocês. Eu estou muito feliz de estar de volta, e é isso, gratidão a todos. E tudo tem a hora e o momento certo, tá? Bem-vinda de volta, viu? Estava me sentindo só falta. A Josi também, gente, estou com muita saudade de Josi, né? Pois Ela bem, vai voltar, eu conversei com ela hoje. um grande abraço, viu? Obrigada. Na próxima semana a Obrigada, gente se gente. encontra de novo às 20. Tânia, seja bem-vinda. Se quiser entrar no grupo, a Olga te coloca lá, viu? Bem-vinda, viu? Próxima, Obrigada, Tânia. toda sexta a gente se encontra às 20 horas. Tá bom? Um abraço, gente. Gente, Tchau. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Ciao, boa noite. Boa noite, boa noite. Terapeuta. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Falar com você, Raul. Vou te chamar depois para conversar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Max. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu tô bem, e você? Sumiu? Mañana un artículo nuevo en el blog. Pô, manda para mim um oi no celular, por favor. Que eu cacei o seu número e não achei. O meu? É, Tá, perfeito, mano. Abraço. obrigado. Ok. Deus abençoe. Você está cada dia mais jovem, Ju. Ai, obrigada, eu tô feliz. É isso. Com Deus. Ah, tchau, Olguinha. Tchau, Max. Tchau. Deus abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.